Shalom, paz e prosperidade para você aqui do Semente Mulher. Que bênção! Estamos aqui mais um dia trazendo para você, trazendo para nós a palavra do Senhor para poder nos dar uma direção perfeita. E estamos falando essa semana sobre o que? Alicerce, né? O alicerce de Deus nas nossas vidas. E esse alicerce faz uma grande diferença. Ele é o diferencial da minha vida e da sua vida, porque se nós não tivermos esse alicerce, nós provavelmente estaremos andando em círculos, né? E ontem nós falamos sobre o poder desse alicerce, que quando Deus falou para Noé construir a arca, ela foi construída em cima de uma palavra alicerçada no poder de Deus. Então, ele conseguiu um intento sobre isso. Hoje nós vamos falar da trajetória de um rei que tinha tudo para dar certo. Começou tudo certo, mas terminou o quê? Errado, né? Nós vamos falar do rei Uzias, que a história dele está ali no 2 Crônicas, capítulo 26, versos 1 a seguir, que conta a história assim, de feitos incríveis, tinham feitos que esse rei fez que ninguém mais fez. Ele foi o diferencial na sua geração. Ele foi assim, ele fez coisas incríveis no seu reinado ali. E tudo quando é feito debaixo de um alicerce chamado Jesus, debaixo do poder de Deus, na direção dele, tudo dá certo. Você é gerado em você criatividade, é gerado em você invenções, coisas que o mundo ainda não conhece. O Senhor ele derrama dessa revelação também, algo que ainda não existe na terra, mas já foi criado no céu. Então, quando você vive o alicerce de Deus, ele derrama essa revelação, trazendo algo único para a sua vida, para que você abençoe nações. Então, aqui, 2 Crônicas, capítulo 2, verso 1, fala assim: então todo o povo de Judá proclamou rei Uzias, e 16 anos de idade no lugar do seu pai. Então, ele tinha 16 anos de idade, ele era um jovem cheio de sonhos, cheio de expectativa, e o Senhor usou esse jovem como um vaso naquela época para poder trazer para a terra tudo aquilo que ele já tinha programado no céu para abençoar o povo de Israel ali na terra, né? Continuando aqui. Então, depois de seu pai, ele foi rei. Então, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Olha que foi poucos reis que reinou todo esse tempo. Nem mesmo Davi reinou todo esse tempo. Agora, o rei Uzias reinou 52 anos, né? 52 anos sobre Jerusalém. Então, a sua mãe era de Jerusalém, se chamava Jecolias. E ele fez o que o Senhor aprova, né? E a palavra fala que o rei Uzias fez o que o Senhor aprova. E aí? Estamos fazendo o que o Senhor aprova? Porque quando eu e você fazemos o que o Senhor aprova, ali é colocado um alicerce espiritual. E o Senhor vai levando e nos guiando na perfeição do seu plano, né? Porque a palavra lá, o salmista fala que nós temos muitos planos no nosso coração, mas é o Senhor que vai dar a direção, é o Senhor que cumpre o propósito dele, né? Então, fala que Uzias, ele fez, ele fez o que era bom diante do Senhor, né? O que o Senhor aprovava, né? Então, o Senhor tem aprovado tudo aquilo que nós temos feito, né? Tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, né? E Uzias, a palavra fala que ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gade, olha, coisa que esses filisteus já vinham trazendo guerras e guerra por várias gerações. Então, e ele fez isso, ele derrubou os altares, ele colocou, né, tomou territórios, né, que era de Israel, que os filisteus tomou, ele pegou de volta, né? Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam ali em Gurbaal e contra os menoitas, olha só. Então os amonitas pagaram tributo. Então Uzias ele estava fazendo as coisas assim perfeitamente, porque ele era guiado pelo Senhor. Então tudo que ele fazia estava prosperando, né? E Uzias construiu, para você ter ideia, né? Uzias a sua fama se estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Muito poderoso. E Uzias fez o quê? Construiu torres
fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, na porta do vale do canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas. Me responde. Como é que uma pessoa consegue construir torres no deserto? Veja bem. E na época dele, qual que era a tecnologia que Uzias tinha? Como que ele conseguiu construir essas torres no deserto? Só o poder de Deus. Só o Senhor mostrando como fazer, como construir essa torre, né, no deserto, no lugar onde a terra é fofa, é areia. E o Senhor mostrou para o povo daquela geração que debaixo do alicerce dele, até torre no deserto era construída, aleluia, até torre. Ele também construiu o quê? Muitas cisternas, pois ele possuía muito rebanho, né, na planície. Então, era isso, né? E Uzias, ele tinha também um exército poderosíssimo. Então, assim, você entende, a gente começa a entender aqui que ele passou a ser conhecido em toda a terra, muito conhecido, né? E isso é muito perigoso, né? Mas nós precisamos, mesmo que Deus nos permite viver toda essa glória aqui na terra, nós precisamos entender que nós só podemos viver tudo isso porque a mão de Deus tem nos sustentado, porque estamos atuando, fazendo essa construção em cima do alicerce de Deus. E era isso que o rei Uzias fazia, né? E aí o que acontece? Fala que Uzias providenciou escudo, armamento para Israel, então ele foi um rei, assim, realmente de muita prosperidade e sucesso na sua época, né? E só que a palavra do Senhor aqui no 16, sabe o que acontece? Fala assim, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Olha só. Nós começamos a entender que o orgulho é um dos do procedimento que leva o homem à queda. O orgulho derrubou o querubim, o anjo querubim lá dos céus, que era Lúcifer, né, o anjo de luz. O orgulho fez com que ele, né, a desobediência caísse, né, por terra. E olha só, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi o quê? Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E Uzias fez isso, porque ele no seu orgulho, no poder que o próprio Deus tinha dado a ele para poder reinar na terra, ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa. E ele começou a quebrar princípios, ele começou a andar fora do alicerce. E quando nós andamos fora do alicerce, começa a ser gerado a morte. A morte começa a ser gerada, porque a pessoa está fora do alicerce do Senhor, está fora do controle do Espírito Santo. E o rei Uzias permitiu que o orgulho direcionasse sua caminhada. E isso foi a queda dele. E eu quero perguntar para mim e para você, será que tudo isso que o Senhor está fazendo com nós, será que nós podemos verdadeiramente ter maturidade para poder sustentar tudo isso? Aí eu começo a entender que muitas vezes, com a graça hoje que nós temos de Jesus, graças a Deus por isso, é que o Senhor não permite, algumas vezes, que a gente toma posse de algumas coisas, porque provavelmente vai acontecer o que aconteceu com o rei Uzias. Então, às vezes nós temos reclamado, nós temos buscado, falar, Senhor, mas ainda não aconteceu, ainda estou esperando essa bênção, e o Senhor está segurando a bênção, porque eu e você ainda não estamos preparados para isso. E pelo exemplo aqui do rei Uzias, a queda foi grande. Nós sabemos o final que aconteceu com ele, né? Ele morreu assim de uma morte terrível, né? Terrível. Então, nós precisamos entender, porque nós, sem o amparo de Deus, nós não somos ninguém. Sem a direção de Deus, nós não podemos ir a lugar nenhum. Só o Senhor, só quando nós estivermos, né, em cima do alicerce dele, nós vamos ter a direção de fazer uma construção perfeita em cima de uma sustentabilidade perfeita. Aí tudo que você e que eu fizer vai prosperar, porque o Senhor, a palavra fala que ele era com o rei Uzias até quando ele era com ele. E quando ele se distanciou, quando ele saiu da sustentação de Deus e pensando, imaginando que esse poder pertencia a ele, que o que ele fazia era por ele mesmo, ele perdeu. Ele perdeu toda a sustentabilidade e pecou profundamente contra o Senhor.
que nós possamos ter realmente o discernimento de que tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós almejamos vem do Senhor. Só dele virá todas essas coisas. Então, que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios? O Senhor, Ele está derramando sobre nossas vidas coisas grandes, mas nós temos que nos perguntar, estamos prontas para receber essas coisas grandes? Será que não vamos fazer como o rei Uzias fez? Permitir que o orgulho fale mais alto e ter uma queda tão grande como ele teve? O Senhor, ele tem alegria em nos abençoar. Então, vamos buscar esse entendimento do Senhor, porque na hora que você buscar, que você se fortalecer, que você estiver pronto e eu estiver pronta, o Senhor vai derramar de toda a criatividade que eu e você precisamos para criar e gerar coisas que já foi feita no céu, mas que vai ser derramado na sua vida, na minha vida. Então, existe grandes propósitos para mim e para você, e nós precisamos estar atenta e preparada para essa bênção. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere os teus caminhos. E para você que ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, né? Envia, curte ali, faz um comentário, envia esse devocional para alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes você conhece alguém que está lá no alto, e você percebe que ela está saindo dos caminhos do Senhor. Você fala assim: olha, lê lá 2 Crônicas, capítulo 26. E o Espírito Santo vai falar com ela, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, que o Senhor abençoe o seu dia profundamente.